Meus amigos, minhas amigas, há pouco tempo atrás, o governo Lula, através do presidente Lula, emitiu uma medida provisória que é para acabar com as taxas das blusinhas, né? A famosa taxa das blusinhas aí, que deu muita repercussão logo no começo do governo Lula, foi muito criticada pela população, né? Ninguém gostou da taxa das blusinhas, porque era uma forma que as pessoas tinham de comprar roupas baratas aí de fora do Brasil, né? Da China, de outros países, né? Receber aí por um preço bem mais em conta, e o governo terminou taxando essas blusinhas, né? E agora o Lula resolveu emitir essa medida provisória que vai ser votada pelo Congresso Nacional, e agora o presidente Lula, que tanto defendeu, ele e o Haddad, né? Defenderam pra caramba essa taxa das blusinhas, a própria Janja também, todos defendendo a taxa das blusinhas, e agora, perto da eleição, ele muda completamente o discurso, como se ele não tivesse nada a ver com a criação da taxa das blusinhas, né? A lei foi criada no Congresso, né? E foi aprovada lá quase por unanimidade, né? Muita gente votou a favor, porque o governo pressionou lá, né? Aquela coisa, né? O governo solta lá as emendas, né, para o pessoal, para os deputados, para os senadores, e os deputados e senadores vão votando a favor do governo, né, vão vendendo voto, né, e votando a favor do governo. Isso acontece muitas vezes, né, todo mundo sabe que no Brasil a coisa está funcionando assim lá no Congresso. E aí, agora ele vem a público como se é um negócio assim, tem uma cara de pau tão descarada, né, que ele fala como se ele não tivesse nada a ver com isso. E o pior é que não é só ele, o próprio Haddad, e o Haddad, para piorar mais ainda, o Haddad está querendo culpar o Tarcísio de Freitas pela criação da taxa das luzinhas. Cara, é muita cara de pau, né? E aí o Tarcísio desmentiu, né? Desmentiu o que o Haddad falou, que o Tarcísio teria ido lá no Ministério da Economia para pedir a taxação das luzinhas, né? Por causa do interesse do governo, do Estado, receber mais impostos e tal. E o Tarcísio desmentiu na mesma hora, né? Disse, inclusive, que que nunca iria criar novos impostos, né? Que nunca iria defender a criação de novos impostos. Isso está fora dos planos de governo dele, seja em qualquer circunstância. Então, pessoal, é isso que nós vamos assistir nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês aí as falas do Lula antes, o depois, né? Como é que foi, a fala do Haddad, a fala do Tarcísio, a fala da repórter, né, explicando ali que o próprio Haddad tinha defendido a taxa, né? Então, aquela cara de pau do Haddad, né, que vocês conhecem. Então, vamos ver tudo isso daí, pessoal. Fica até o fim, que está muito divertido esse conteúdo, divertido e elucidativo, né? Para ver como as coisas mudam, né, de acordo com o interesse momentâneo. Então, o Lula não queria a taxa das blusinhas para arrecadar mais, né, no começo. Agora, como é época de eleição, e ele sabe que isso a população não gostou nada da taxa, agora ele quer tirar a taxa para ganhar votos. Essa é a realidade. Vamos assistir então, pessoal. Está crescendo o setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país, ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto nenhum. Eu achava desnecessária o aumento da blusinha. Achava desnecessário, porque são compras muito pequenas. Pois é. São compras de R$50, R$60, R$70, sei lá, coisas que não tem nada muito significativo. Eu estou muito otimista com a aprovação da medida provisória que eu mandei. Você percebeu, né, como é que o discurso mudou, né, de 2023 para 2026. Agora vamos ver mais um discurso recente. Para acabar com a taxação das blusinhas. Ou seja, as blusinhas é o apelido que ganhou aquela compra de até $50 pela internet. E eu não sei porque algumas pessoas estão incomodadas achando que isso prejudica o comércio. Se você entrar numa loja qualquer, você vai ver que as roupas vêm, sabe, de Bangladesh, vem do Vietnã, vem da China. Eu estou convencido que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, vão votar. E a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas. Por quê? Porque é uma questão de justiça. A classe média alta viaja para fora, ela pode gastar $2.000 e não paga imposto. Por que uma pessoa da periferia, uma mulher, uma jovem, um menino compra um negócio de $50 e querem taxar ele? Agora, né, Lula? Agora você está falando isso, né? Na hora de sancionar a lei, assinar lá embaixo, você assinou, né? Aí você não pensou nessas mulheres, né? É apenas uma questão de justiça. E eu tenho certeza que, se tratando de justiça,
o Senado e a Câmara vão votar para que o povo brasileiro possa comprar as coisas que eles precisam sem ninguém perturbá-los. Ministro, deixa eu aproveitar o que o senhor trouxe agora sobre a missão que o presidente. Olha a cara de pau. Vocês já viram a cara de pau do Lula, mas o Lula é de praxe, né? A gente sabe que ele mente descaradamente. Normalmente, é o normal dele, é mentir descaradamente, né? Se fazer de rogado, aí parece que ele não tem nada a ver, né? Ele fala como se ele fosse oposição do governo dele. Ele critica, "Pô, não, porque devia estar assim, devia acontecer isso", como se não fosse o próprio governo. Agora vamos ver o Tachad exercendo aí o seu direito de ser cara de pau. O presidente Lula deu para o senhor quando o senhor estava no Ministério da Fazenda e casar com esse ponto que o senhor falou de apontar que o senhor queria a taxa, o tal do Tachad. O senhor fez um esforço grande e um sacrifício de imagem relevante no Ministério da Fazenda ao bancar medidas impopulares, que eram necessárias, na sua visão, para equilibrar as contas públicas. Um dos maiores exemplos mais emblemáticos desse movimento foi a taxa das blusinhas, que ficou conhecida como a taxa das blusinhas. Uma medida que o senhor defendeu, fez avançar, contribuiu significativamente para esse equilíbrio que o senhor buscou tanto. E aí chega agora perto da eleição, o governo federal suspende essa taxa. Durante o período eleitoral, aparentemente, já se fala em retomar. O senhor amargou o desgaste interno dentro do seu partido, peitou uma turma que não queria que o senhor fizesse esse movimento, e aí o governo vai lá e derruba a taxa durante a eleição? É que, me perdoe a sinceridade, mas o pressuposto da tua pergunta não é verdade. Primeiro, assim, eu fui procurado pelos governadores, inclusive pelo Tarcísio, para cobrar o ICMS das importações. Então, quem começou a cobrar a taxa foram os governadores. Sim. E por que procuraram a Fazenda? Porque vinha pelos Correios. E se os Correios não fossem parceiro, não tinha condição de cobrar o ICMS na entrada, porque tudo isso vinha pelos Correios. Governador. Tá aí, você viu ele dizendo que o Tarcísio foi pedir a criação da taxa das blusinhas, mentindo descaradamente, porque isso não é verdade. Agora vamos ver aqui o Tarcísio desmentindo o Haddad. Vamos lá. O seu adversário veio aqui na entrevista agora no começo da semana e falamos, obviamente, sobre taxa das blusinhas. E ele disse que o senhor estava entre os governadores que foram bater na porta dele para pedir que o Ministério da Fazenda ajudasse a viabilizar uma cobrança por meio dos Correios do ICMS, ou seja, uma taxa das blusinhas dos estados. Como que o senhor responde? Tem isso? Cobra a taxa das blusinhas? O senhor bateu, conversou com ele? Claro que não, nunca aconteceu isso. Eu acho que quem pode me defender é o presidente Lula. Não, deixa Afirmou, nunca aconteceu isso, hein? E o Lula vai defender. eu lhe falar, tem uma história da taxa da blusinha, eu posso até contar aqui, a Janja está aqui. Eu estava indo para a China, eu, Haddad, e o Haddad, quando ele fez a regulação da China, o Haddad acreditava realmente que era uma coisa boa, e ele falou comigo com convicção de que era coisa boa. Aí eu... É o Lula jogando pro Haddad, né? A culpa não é dele, a culpa é do Haddad, né? A taxação não foi como se o Lula não tivesse nada a ver com isso. Sempre aos outros, ele nunca assume responsabilidade de nada. Vou no avião com a Janja, eu, a Janja e o Haddad, e a Janja pegou o celular dela e falou, o negócio tá ficando feio pro nosso lado, o negócio da blusinha. Sim. Aí eu falei pro Haddad, o Haddad não acreditou na primeira vez. O avião demorou quase 20 horas para chegar e a Janja com o celular dela. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Aí no final da viagem, o Haddad se deu conta de que tinha um problema. O senhor nunca falou com o Fernando Haddad sobre esse assunto? Nunca. Você nunca sobre a vai cobrança me... do ICMS Você pelos nunca vai me Correios? ver falando com ninguém para aumentar imposto. Só Mas Estamos ficando um país. Tá aí, né? Tá aí o Tarcísio dizendo: você nunca vai me ver falando com ninguém para aumentar imposto, somente para diminuir imposto. Desmentindo a fala aí do Haddad, né? Uma fala absurda. Eu fico impressionado, pessoal. Queria saber se vocês também ficam. Olha, eu não me conformo o tamanho da cara de pau dessa gente, cara. Como é que pode? Como é que eles podem, hein? Cara, tá cheio de vídeo deles aí defendendo a taxa das blusinhas, todo mundo sabe, reportagens falando que o governo queria a taxa das blusinhas, todo mundo criticando, né, a criação da taxa das blusinhas. Eu não estou nem questionando aqui se a taxa das blusinhas é correta ou não é. Não é isso que importa. Aqui no momento o que vem ao caso, né, é a hipocrisia dessa gente que uma hora fala uma coisa, sempre, né, e sempre culpando os outros, não assumem responsabilidade de nada, né? Eles poderiam falar: olha, nós achamos que precisava arrecadar mais e criamos a taxa da blusinha. Nos arrependemos, achamos que foi um erro e agora estamos voltando atrás, como qualquer pessoa normal. Mas não, eles têm que culpar
sempre os outros, né? Sempre tem que culpar os outros, né? Eu fico revoltado, eu não sei se vocês ficam assim também, mas eu fico revoltado com esse tipo de coisa, né? E ver que tem gente que acredita nessa gente, né? Nessa gente hipócrita, né? Que fica mentindo descaradamente, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, sempre de acordo com o interesse momentâneo. Deixa o seu like aí, deixa um comentário, né? O que que você achou aí de tudo isso, né? Você também fica com muita raiva desse tipo de coisa, né? Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos e principalmente deixe o seu like aí para ajudar o nosso canal, né, o YouTube, a divulgar mais esses vídeos que são para esclarecer aí a população, né, que o que se encontra aí no governo precisa urgentemente ser mudado, né? Precisamos mudar tudo que está aí. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.